Há alguns dias gravei um vídeo a respeito da existência real do inferno, provando biblicamente com cada versículo sobre o assunto. Citei a história do rico Lázaro, que está descrita em Lucas no capítulo 16, versículos de 19 a 31. Sim, o rico Lázaro não é uma parábola, o rico Lázaro é uma história. Parábola é uma figura de linguagem de algo que poderia acontecer, que está acontecendo, ou que vai acontecer, mas que na realidade não é o fato, não está acontecendo no momento. Então, uma parábola como figura de linguagem não pode se citar nomes próprios, como por exemplo foi citado o nome de Abraão, de Moisés e Lázaro, e principalmente porque Abraão, Moisés e Lázaro são personagens reais das histórias bíblicas. Então, na verdade, o rico Lázaro não é uma parábola, é uma história. E a partir do versículo 19, que fala que o texto diz, ora havia um homem rico. Havia, o verbo haver está utilizado aqui no sentido de existir, né? De realidade. No versículo 20 também diz, havia também um certo mendigo. Então o verbo haver citado aqui no sentido de existir. Sempre que o Senhor Jesus Cristo citava uma parábola, ele dizia um certo homem, não citava nomes próprios, e também, às vezes até, o texto bíblico falava que era uma parábola. Aquelas frases em cima dos textos que servem apenas para ajudar, que a editora coloca para ajudar a achar o texto, não estão nos originais escritos, então são apenas para ajudar. Mas no texto, nos versículos mesmo, quando Jesus citava parábolas, o texto bíblico diz que era uma parábola, e o próprio Jesus dizia um certo homem, uma certa mulher, e não citava nomes próprios. Não é o caso aqui da história de rico Lázaro. Então, isso aqui é uma história mesmo. Então, Lucas no capítulo 16, nos versículos de 19 a 31, narra, inspirado pelo Espírito Santo, a história real de um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e se regalava esplendidamente na sua mansão, na sua casa. E no seu portão havia um pobre mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, e os cachorros, os cães, vinham lamber as feridas dele. E ele desejava comer o lixo, as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas pelo que o texto diz, ele desejava. Não está certo aqui que ele conseguia, mas ele desejava comer aquelas migalhas. E aconteceu o seguinte, no versículo, e a partir do versículo 22 diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No versículo 23 do capítulo 16 de Lucas diz: e no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então está bem claro aqui que o inferno é de fogo, não é? Então o texto bíblico ele nos mostra, nos dá uma pista de algumas coisas que existem no inferno, e que na verdade naquela época, né, dos profetas, que o texto fala sobre Moisés e os profetas, então até depois dos profetas já existiam os escritos bíblicos. Isso aconteceu, creio que depois dos profetas, creio que tenha sido antes do nascimento do Senhor Jesus em carne, não é? Mas o texto bíblico fala que essa ocorrência nós vamos ver no decorrer. Isso aconteceu depois que os profetas os livros dos profetas já estavam escritos.
Agora, com certeza, o rico, ele reconheceu Abraão, porque o texto bíblico aqui, no versículo 23, diz: e no inferno, né, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Porque ele reconheceu Abraão? Creio que quando Lázaro estava com Abraão, estava falando com Abraão, citou o nome dele, e ele já ouvia falar sobre a história de Abraão e reconheceu aquele como Abraão. Porque no seio de Abraão? Seio, muitas pessoas ficam dizendo que era porque acha que Lázaro está encostado no peito de Abraão. Mas não, eu acredito que seja seio no sentido de ambiente, de convívio, né? No convívio de Abraão. E aquele lugar não era outro senão o paraíso, o mesmo paraíso que houve desde o início da criação do mundo, e que agora estava num lugar que muitos se chamam, nas suas traduções, de Hades, no Novo Testamento, que seria a habitação das almas dos mortos, e no Velho Testamento, Seol, que é mundo do invisível, mundo dos espíritos, que é o mesmo lugar. Nós sabemos pelo texto relatado aqui que havia um grande abismo, né? Havia um grande abismo. Diz aqui, ó, no versículo 26, e além de tudo isto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, era um lugar que existia um inferno embaixo. Como o rico ergueu os olhos e viu Abraão de longe, né? Erguendo os olhos, então, onde Abraão e Lázaro estavam era um lugar elevado, mais alto do que o inferno. E no meio dos dois havia um grande abismo, conforme o texto que nós lemos, que quem quisesse passar do paraíso para o inferno não podia, e quem quisesse passar do inferno para o paraíso também não poderia. Então, na verdade, quem está no paraíso vai ficar lá para sempre, e quem está no inferno, a mesma coisa, nunca vai poder passar. Isso é muito sério, meu amigo, é muito sério, não é brincadeira não, não é o conto da carochinha não. Então, aqui nós vemos o seguinte, que ele ergueu os olhos estando em tormentos, no versículo 23 do capítulo 16 de Lucas. O rico estava atormentado. E ele pediu aqui, ó, no versículo 24, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele queria apenas que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse a língua dele. Ele reconheceu Lázaro porque Lázaro vivia no seu portão como mendigo, cheio de chagas, de feridas, né? E agora ele pediu apenas um pouquinho de água para refrescar a língua dele. Mas houve uma resposta aqui de Abraão, que disse assim: disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora ele é consolado e tu atormentado. Tá vendo? Então ele confirma que Lázaro está bem e o rico está sendo atormentado. Mas o rico não para por aí não. Ele, no versículo 27, ele diz: e disse ele, o rico, né? Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele lembrou-se pelo menos dos 5 irmãos dele que tinha na terra aqui, né? Que naquela época havia, que eles estavam vivos ainda na terra, e pediu para que Lázaro fosse e pregasse para os irmãos dele. Então disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm a Bíblia, eles não tinham o Novo Testamento ainda, mas eles tinham o Antigo Testamento, e tinham Moisés e tinham os profetas, que falavam a respeito também dessas coisas. E ele não queria dar crédito, como muitas pessoas hoje duvidam que o inferno exista, porque ainda não foi para lá, mas só deixam para acreditar depois que cai lá. Agora mesmo, milhares de pessoas estão caindo no inferno e não acreditavam nele, estão na mesma situação que esse rico aqui, não é? Então, no versículo 30, e disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ou seja, manda algum morto então
falar com ele. Aí Abraão chegou e disse o seguinte, ele colocou aqui de água abaixo a doutrina da reencarnação. Foi. Ele disse assim, porém ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aí Abraão disse, para voltar à terra, tem que ser a partir da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro com 4 dias, outro Lázaro, não era esse. Jesus Cristo ressuscitou muitos. No dia que Jesus morreu na cruz, muitos mortos, corpos de mortos foram ressuscitados. Então, para voltar à terra, tem que ressuscitar, ou seja, o corpo físico voltar à vida ao próprio Jesus, conforme Lucas 24:39, ressuscitou o terceiro dia da sua morte em carne e ossos. Então tem que vir em carne. Para vir a este mundo tem que vir em carne. Aí Abraão disse, não, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos daqui do paraíso e vá pregar, eles não acreditarão, não é? Não acreditarão. Então, na verdade, o texto é bem claro a respeito da existência do inferno. Jesus, na cruz, ele falou sobre um paraíso, né? Ele disse ao ladrão ao lado dele, o malfeitor que se converteu, hoje estarás comigo no paraíso. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 1 a 4, Paulo fala que esteve no terceiro céu em visão. Ele esteve no paraíso. No capítulo 12, versículos 1 a 4, ele diz assim, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito referir. Então foi arrebatado ao paraíso. Aqui está escrito em Efésios capítulo 4, versículos 8 a 11, essas palavras, né? 4, versículos 8 a 11. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, o mesmo que o apóstolo Pedro diz, que Jesus antes de ressuscitar pregou lá no inferno que o que eles não queriam acreditar, acreditou, ou aconteceu, que foi com relação à morte dele na cruz. Que desceu e é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então ele levou cativo o cativeiro, pegou o paraíso e levou para o terceiro céu. Então o paraíso estava esperando o quê? Quem estava no paraíso? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Todos que se converteram antes do nascimento de Jesus ficavam no lugar chamado paraíso, no paraíso que estava um pouco acima do inferno, com um grande abismo no meio, aguardando que o sangue de Jesus fosse derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Precisava o sangue de Jesus para alguém entrar no céu. Nem Abraão conseguiu logo entrar no céu, ele estava no paraíso que ficava nesse lugar. E quando o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz, ele foi e levou cativo o cativeiro, porque entrou com seu próprio sangue como sumo sacerdote eterno no céu. E mostra que esse mesmo paraíso, não é? Esse mesmo paraíso está está a árvore da vida. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7 fala sobre isso, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso. Então essa árvore da vida foi a mesma que estava no início da criação do mundo e está nesse paraíso que está no terceiro céu. Então, meu amigo, se você não quiser ir para o inferno de fogo eterno e quiser ir para o paraíso de Deus, arrependa-se de verdade dos seus pecados e converta-se ao Senhor Jesus. Só assim você será salvo, livre da condenação eterna, do fogo do inferno que existe, e você vai morar eternamente com Deus no paraíso.